Irmãos, graça e paz. Obrigado pelas orações. E certamente, como dizia um amigo meu, tá feito quando terminava de orar, né? E é bom, não é comum vermos isso, principalmente na época que nós vivemos hoje, de uma igreja orar por um pastor que fica doente e que sente dor, né? É mais comum na nossa época pastores serem super-homens, que não adoecem, que são eles os que liberam a cura. Então é até uma propaganda ruim para a igreja. Então, se por acaso você está decepcionado hoje à noite, continue ouvindo, talvez Deus tenha mais coisas para lhe deixar mais decepcionado ainda. E principalmente liberto pela verdade dele. Desde a minha infância, eu sempre tive uma visão de um Deus pequeno. Desde a minha infância, nas lutas que eu passei na minha casa, principalmente relacionadas a batalhas espirituais, eu sempre via o diabo muito mais poderoso do que Deus. Eu sempre tive um problema muito sério em reconhecer que Deus é grande, que Deus é isso tudo que nós cantamos, pelas batalhas que eu tive que enfrentar desde cedo. Aproximadamente 15 para 16 anos de idade, me lancei num desafio de conhecer esse Deus, por de alguma forma, pela sua graça e pelo seu amor, me conduzir a isso. Eu quero que você me conheça, rapaz. E eu me lancei nesse projeto de conhecer ainda mais esse Deus, que na minha visão ele era mais fraco do que o diabo, e se o diabo quisesse fazer qualquer coisa, ele faria e Deus não impediria. E eu comecei a ler algo sobre esse Deus, comecei a ter momentos de oração sobre esse Deus, e quis conhecê-lo cada vez mais. Hoje eu falo sobre esse Deus, eu canto e louvo a esse Deus. E não conheço, porque eu sei que jamais uma mente humana é capaz de reter tudo sobre ele, mas eu prossigo em conhecê-lo. E à medida que eu prossigo em conhecê-lo, eu compartilho com vocês. Talvez vários aqui conheçam melhor do que eu. Talvez aqui tenham conceitos de Deus muito mais apurados do que o meu. Por mais que seja pastor, eu estou numa caminhada de conhecê-lo. E eu compartilho com vocês hoje mais uma porção daquilo e daquele Deus o qual eu tenho conhecido. Meus irmãos, há um Deus que com o seu Filho definiu que o sangue de Jesus fosse derramado antes de qualquer criação. A voz do Senhor, como nós já falamos, antes de dizer haja luz, ele disse haja cruz. A cruz, ela existiu antes da fundação do mundo, conforme 1 Pedro capítulo 1. Nós não adoramos um Deus que errou. Nós não adoramos um Deus que falhou. Nós não adoramos um Deus que teve os seus planos frustrados e teve que matar o seu filho. O seu filho morreu antes da fundação do mundo. Porque homens iriam tomar outras escolhas que não seja ele. Mas já estavam cobertos pelo sangue. Homens que tiveram que experimentar a dor do afastamento de Deus. E vão ter que agora descobrir como retornam a esse Deus. Aí apareceu a religião. Que a religião vai religar o homem a Deus. Tudo um fracasso. Porque somente Cristo é capaz de religar o homem a Deus. Caminho, verdade, vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Experimente chegar a Deus por meio de qualquer religião, e nós nos tornaremos as pessoas mais frustradas da história, porque nenhuma religião é capaz de religar o homem a Deus. Ele criou no seu Filho, porque por meio dele e para ele são todas as coisas, e nada do que foi feito sem ele poderia existir hoje. O povo de Israel, ele teve grandes experiências com Deus, poderia ter conhecido esse Deus, mas decidiu não conhecer. Um povo de Israel que foi erguido, viveu numa escravidão e dali foi liberto, um povo que tinha tudo para experimentar um grande Deus em suas vidas, mas não experimentaram. Quando Cristo chega, as pessoas, por mais que o vejam, as pessoas, por mais que contemplem os seus milagres, não creem. Hoje nós apresentamos a época de uma igreja que caminha a passos largos para a apostasia, para um esfriamento de amor, para dormir na hora do culto, que talvez seja um local apropriado aqui hoje.
e as pessoas que não estão dispostas a ouvir esse Deus. Estamos caminhando cada vez mais para uma geração que não está disposta a ouvir o Senhor. Nós estamos atravessando uma época de um desconhecimento de Deus tanto, que eu acredito que se dissesse hoje para a igreja moderna que o diabo e os seus demônios não estariam no inferno, mas apenas nós, entregues a nós mesmos, muitas pessoas pensariam duas vezes antes de continuar seguindo esse Deus. Porque algumas pessoas entendem que o inferno é um local de dor, um local de ranger de dentes, porque tem fogo, porque tem espeto, os tridentes do diabo, e vão viver sempre espetados e dentro de fogo. É isso que as pessoas têm de inferno. Mas isso é por causa de um desconhecimento de Deus, porque o inferno nada mais é do que a ausência de Deus. Não existe nada que torne o local o inferno que não seja Deus ausente. E não o diabo presente. O diabo não precisa estar presente para tornar a vida de ninguém um inferno. Um homem entregue a si mesmo, ele já é capaz de fazer da sua vida um inferno. A Bíblia diz isso. O diabo e seus demônios serão lançados no inferno, junto com aqueles que nunca quiseram ouvir o Senhor. E o que é inferno? O local onde a ausência de Deus será real. Por mais que chorem, vão ranger os dentes atrás de Deus e não vão encontrá-lo mais. Há uma parábola que fala que Lázaro, um homem chamado Lázaro, uma parábola, ele não é real, morreu e foi ao inferno e lá orou. Uma oração feita no inferno. E disse, manda alguém lá na minha casa para que eles não venham para cá, para onde eu estou. A resposta que ele ouviu foi, não, eles têm a Bíblia. Eles têm a lei e os profetas, que ouça. Porque se não ouvirem a lei e os profetas, também não vão ouvir, por mais que uma pessoa volte dos mortos. Que hoje à noite você esteja disposto a ouvir sobre esse Deus, conhecê-lo cada vez mais, e que a sua caminhada seja em prosseguir em conhecê-lo, que é o texto que eu uso hoje como tema. Prossigamos em conhecer o nosso Deus. Por favor, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. É o tema que eu uso hoje. Está em Oséias, capítulo 6:3. Prossigamos em conhecer o Senhor. Mas o texto que eu prego é Jeremias, capítulo 18. Familiar de muitos. Falei na quinta-feira que eu estou sendo tentado sempre a dar uma inovada, dar uns pulos aqui, umas rodopiadas, Estava pensando em fazer umas campanhas aí poderosas, mas sempre quando eu me disponho a ouvir esse Deus, ele me chama de menino. Pregue a minha palavra, quer ouçam, quer não ouçam, pregue a minha palavra. E aprendido a cada dia mais que a responsabilidade de ouvir ou não ouvir é absolutamente de vocês e não minha. Então eu acho que é por isso que eu adoeci e tenho ficado mais fraco esses últimos anos, por entender que o fato de ouvir depende de mim. Mas é arrogância minha, eu confesso isso em público, porque ouve quem quer. Eu só tenho que ser fiel ao que o meu Deus colocou no meu coração para falar. Pode ficar tranquilo que eu não vou dar gritinho para lhe acordar e nem foguinho para lhe aquecer. Pregarei a palavra, ouça quem tem ouvidos. Amém? Jeremias capítulo 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali ouvirá a minha mensagem. Eu leio na nova versão internacional, eu leio na NVI. Verso 3. Então eu fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado.
E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, convertam-se, cada um do seu mau procedimento, e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem entre as nações, se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível fez a Virgem de Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano de suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir das águas frias vindas de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas para que andem em desvios, em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Como o vento leste, eu os dispersarei diante dos inimigos e lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua derrota. Amém. Vamos orar? Como dizemos nesse local, Senhor, só é possível entender a Tua palavra se o Senhor realmente se revelar a nós de uma forma poderosa. Pedimos que o Teu Espírito Santo haja nesse local de uma forma graciosa, bondosa, poderosa, assim como só Ele é capaz de agir. Que mentes e corações sejam alcançados pelo Senhor e que a Tua palavra não volte vazia, porque ela jamais assim será. Que traga os resultados que o Senhor propôs para que hoje à noite acontecesse e ocorresse. Para a Tua glória, oramos em nome de Jesus. Amém. Prossigamos em conhecer o Senhor, é um texto de Oséias. E esse texto de Jeremias, eu Desculpe, irmãos. E esse texto de Jeremias, ele me reporta a um todo do livro, do qual eu gosto muito. Esse livro é muito encantador para mim, até porque Jeremias ele tem um objetivo muito claro de tornar Deus conhecido a um povo que se recusa a ouvi-lo. E por favor, irmãos, eu não digo que vocês são parecidos com o povo que estava nessa época. Eu só digo que Deus é o mesmo. Mas se vocês são, se eu sou, vai competir aonde nós nos localizamos na história e o que Deus tem para falar para nós. Mas eu não vou dizer se hoje o povo está parecido com esta época, povo rebelde, um povo que não quer ouvir, até porque eu creio que num local como esse, existem muitas pessoas dispostas a ouvir ao Senhor. Então vai competir a corações, não mais a gerações. Vai competir em espírito e em verdade do indivíduo, não a comunidade em si. Uma senhora, conta-se uma ilustração de que uma velha senhora, uma mulher de Deus, morreu e foi ao céu. E ao chegar no céu, ela percebeu que ali era o horário do culto e perguntou se poderia dar uma olhada no culto da sua igreja. Que heresia, né? Mas olhar o culto da sua igreja, o que estava acontecendo na hora do culto? E ela pensou que estava com problema de áudio, porque não estava ouvindo som nenhum, apesar das pessoas estarem cantando. E na hora do louvor não estava saindo som no céu. E ela ouviu a voz de uma outra senhora, colega de oração, guerreira de luta.
e só dava para ouvir a voz dela baixinha, um sussurro. E perguntou ao anjo, por que que na hora do louvor só escuta a voz dessa senhora? E o anjo disse, é porque aqui em cima só escuta o que é verdadeiro e sincero. A gente não escuta som aqui que não seja em espírito e em verdade. Da mesma forma que o Senhor conhece que nesse auditório, em qualquer outro auditório que hoje está reunido em torno dessa palavra, pessoas que são sinceras e pessoas que não são sinceras. Pessoas que nem deveriam estar aqui e estão. Pessoas que estão por outros motivos, pessoas que estão por outras buscas, pessoas que não estão interessadas em conhecer esse Deus. Mas que bom que nós estamos aqui, porque mais uma vez o Senhor nos pode ter uma oportunidade com a gente de se tornar ainda mais revelado e ainda mais conhecido, por mais que isso não estivesse na nossa agenda. A minha oração é que você se submeta, como eu, a uma agenda de Deus, o qual quer se tornar mais conhecido hoje à noite. Amém? Esse texto de Jeremias 18, dentro de um todo, eu tiro pelo menos três realidades que eu me reporto muito ao caráter de Deus e quem Ele é. Primeiro é a sua voz. Nós temos um Deus que fala. Nós temos um Deus que tem uma palavra. Nós temos um Deus que na sua palavra é uma palavra de absoluta revelação, por mais que seja uma palavra de criação. Deus criou tudo por meio da sua palavra. Mas é por meio da sua palavra que Ele busca o homem de volta. Cristo é chamado de verbo. Cristo é chamado de o verbo de Deus que fez carne. A palavra do Senhor é aquela que, por ela, todo homem se converte pela fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor, conforme Romanos. A palavra do Senhor é aquela que nos dá vida, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos limpa, é a palavra que restaura a alma. A palavra do Senhor é muito mais cara, muito mais valiosa do que ouro depurado. Mas por que ela é não tratada da maneira que deve ser tratada? Simples, porque as pessoas não a conhecem. Porque se a conhecessem, não trataria ela assim. Porque as pessoas têm esse relacionamento com um Deus, um relacionamento tão frágil, um relacionamento tão efêmero, um relacionamento tão fraquinho. Ora bem, dia ruim, dia bom, dia ruim. Por que o povo é tão instável? Resposta bíblica, simples, é porque eles não me conhecem. Porque se me conhecesse, o relacionamento não seria assim. Seria de fé em fé, seria de glória em glória. O sedento pela água da vida, ele nunca seria saciado. A fome pela palavra do Senhor nunca seria satisfeita. Nunca teríamos um grupo de barriga cheia que entendesse que estava satisfeito e era o suficiente. A pessoa que ama o Senhor, ela nunca está satisfeita, sempre prossegue em conhecer. Não chega num patamar de arrogância, presunção, de que conhece Deus mais do que alguém. Mas existe um prosseguir, existe uma caminhada constante. Existe aquele que não consegue ter um papo aberto com Deus pelo fato de patente ou tempo de vida. Mas aqueles que experimentaram o poder e a beleza e a transformação do quarto secreto. O meu Pai está lá e Ele me recompensará. Quem tem um relacionamento pessoal com Deus, não um relacionamento público do espalhafato, mas um relacionamento pessoal. Eu conheço esse Deus, Ele é o meu Deus, o qual eu posso chamá-lo de Abba. E ninguém chama Deus de Abba sem conhecê-lo. Pode proferir, pode cantar a musiquinha, mas não o conhece. E nada mais trágico de uma pessoa do que não conhecer Deus. Assim como Jeremias mesmo falou no capítulo 9, versículo 23 e 24, que a maior glória de um homem é conhecer esse Deus, não ser rico, não ser forte, não ser sábio, mas a maior glória de um homem é conhecer a Deus. Eu digo que a maior tragédia de um homem é desconhecer Deus, é não saber quem Deus é. Porque quando nós não o conhecemos, significa que nós estamos completamente distantes de qualquer possibilidade de encontrarmos vida. Quando Deus fala conosco, é para que a sua voz, ao ser ouvida, nós entendamos que nós temos todas as possibilidades de vitórias,
de conquistas, mas antes disso, nós temos todas as possibilidades de conhecê-lo como ele é. Hebreus capítulo 1 diz que Deus falou muitas vezes pelos profetas, e nesses últimos dias nos falou pelo Filho, Hebreus 1:1. E quando nós ouvimos o Filho, nós agora sabemos quem Deus é e o que Deus quer para nós. E agora tudo vai fazer muito sentido quando a gente escuta o Senhor. Aqueles que ouvem o Senhor, eles experimentam a água que flui no seu coração e no seu íntimo, apesar de estarem vivendo num sério deserto. Alguns textos que eu os convido, não sei se é possível colocar aqui no projetor, mas Provérbios 5, verso 11 ao verso 13, diz que, Salomão mesmo dizendo, Provérbios 5, 11 a 13, diz que eu quero dar ouvidos àqueles que me ensinam, para que eu não gema no final da minha vida. Meus irmãos, pessoas que vão gemer no fim da vida. E assim como Salomão está dizendo, como eu aborreci o ensino, como os meus ouvidos não foram inclinados àquilo que o Senhor estava me falando, como eu não investi tempo em ouvir, como as coisas ficaram mais difíceis para mim pelo fato da minha rejeição ao ouvir aquilo que estava sendo me ensinado. Olhos que viam a ação do Senhor e o seu amor e o seu cuidado, mas ouvidos que estavam tampados. Eu não quero ouvir. Provérbios 5, 11 a 13. Ele diz que haverá um desprezo, haverá um aborrecimento e haverá ouvidos que não estão dispostos a ouvir o Senhor. E ele vai dizer, vai gemer no fim da vida. Vai gemer no fim da vida. Eu tenho até, e eu quero prometer a vocês uma coisa que talvez eu não consiga, mas eu não vou mais perguntar para você por que você não vem para a escola bíblica. Você se vira. Você escolhe sua agenda. Eu não vou mais. E porque até mesmo porque as respostas são das mais bizarras. Faça sua agenda. Eu não estou perdendo. Quem está perdendo é quem não vem. Mas estou bem resolvido. Não estou atrás de auditório. A minha função é falar a verdade. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem interesse, vem. Quem não tem interesse, tem outra agenda, fique em casa. Mas só saibam que a resposta será dada diante daquele que é o dono da palavra. E esse texto de Provérbios 5 está dizendo, aborrecer o ensino, vai gemer no fim. Quem tem ouvidos, ouça. A gente tem uma escola bíblica aqui às 18 horas. Para aqueles irmãos que não podem estar aqui às quintas, nós temos em torno entre 3 e 5 pessoas. Por quê? Porque não há interesse. Há ensino, mas talvez muita gente de barriga cheia. Gente já aqui, ouvi o quê? Se eu já tanto tempo na escola bíblica. E só para dizer para você que tantas vezes quando eu venho pregar e quantas vezes eu venho para dar aula, eu digo falar o quê, Senhor, para um povo que tanto sabe. Mas quando nós vamos para o dia a dia, quando a gente vai para os relacionamentos, eu fico me perguntando como pode esse povo ouvir tanto e não saber de nada. A maioria dos cristãos, como pode? Nas suas atitudes, nos seus valores, nas suas reações, como pode ser tão analfabeto da Bíblia? E ouvindo tanto, mas nunca sabem de nada. A postura nunca muda. São pessoas que há 10 anos é o mesmo tipo de crente, 20 anos é o mesmo crente, nunca mudou, nunca se converteu. Por quê? Porque aborreceu o ensino e vai gemer no fim. É bíblico. Receba, porque isso é uma palavra do Senhor para você e para todos aqueles que não amam a palavra do Senhor. Vai gemer no fim. Outro texto que eu acho curioso, em Jeremias também, nesse texto 22, 21, diz, eu falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Jeremias 22, 21. Tem sido este o teu caminho desde a mocidade, pois nunca deste ouvido à minha voz. O Senhor falando ao seu povo,
você nunca deu ouvido ao que eu tinha para dizer. Eu sempre fui um Deus que você acionava e eu agia, abençoava, cuidava, mas nunca um Deus a quem você queria ouvir de fato. Eu não tenho uma voz predominante. A minha voz não é tão poderosa na sua vida. E se você puder ir comigo para Salmo, esse eu queria ler. Salmo capítulo 81, do verso 8 ao verso 16. Meus irmãos, atente para esse texto. Salmo 81, eu lerei do versículo 8 ao versículo 16. Ouça, meu povo, as minhas advertências, e se tão somente você me escutasse, Israel. Não tenha Deus estrangeiro no seu meio, não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu te alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, e com o mel da rocha eu os satisfaria. Ah, se o meu povo me ouvisse. Ah, se o meu povo me desse ouvidos. Ah, se o meu povo parasse um pouco para me ouvir. Mas o meu povo não para me ouvir. Eu estou tirando de onde a voz do Senhor na casa do oleiro? Eu estou tirando porque Deus fala com Jeremias, Jeremias escuta, e Deus diz, desce à casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo, e Deus fala com Jeremias, e Jeremias escuta Deus, e Jeremias aprende de Deus, numa olaria qualquer, e Deus fala com Jeremias através de um artesão com a sua obra nas mãos, e ele entende Deus. Então nós temos um Deus que fala, que se torna conhecido, e a sua vontade é clara para o coração humano. Por que nós não entendemos Deus? Simples, porque o homem ele não está afim de ouvir Deus. E em toda a Bíblia é assim. Como foi que começou no Éden? O Éden começou, eu te dou uma ordem, desta árvore você não coma, de todas as outras pode comer. Entende? O homem entende. O que aconteceu? Comeu exatamente da que não poderia ter comido. Por quê? Porque houve uma outra voz, essa voz foi determinante na sua vida, foi referência, e a voz de Deus é deixada ao lado. Porque se Deus disse, você vai morrer se você comer, outra voz apareceu dizendo, não vai morrer não. E esta voz, não vai morrer não, assumiu no meu coração um papel agora determinante. E quando a voz de Deus passa a não ser mais determinante no meu coração, vai morrer. Porque é assim desde o Éden. E não mudaria no Distrito Federal em 2016. Porque se a minha voz for deixada de lado, morre. Porque não tem vida fora da minha palavra. Não existe outra referência no coração de um homem que possa ter vida, que não seja a minha palavra. Se há qualquer outra referência na sua vida, terminará em morte. Por quê? Porque eu quem digo isso. Eu não, o Senhor. Eu já falei várias vezes e repito. Os meus filhos, eles não irão para o céu porque eu sou pastor. E eu falo para eles que tudo é decisão deles. Porque pode ser que o que eu falo em casa, eles nunca me ouçam. Pode ser que o que eu pregue aqui, eles não deem ouvidos. Uma coisa eu tenho uma absoluta certeza. Eles vão para o inferno se eles não tomarem uma decisão séria pelo Senhor. E não tem pastor no mundo que o leve para o céu, e nem que faça oração forte, e nem que faça campanha para que o seu filho vá para o céu, se eles não tomarem uma decisão pelo Senhor.
Meus irmãos, o coração humano ele muda quando ele começa a dar ouvidos à voz de quem realmente é o seu Senhor. E não outro processo. Não há outro jeito. Não existe outro caminho. Não existe outra forma de um homem encontrar vida, de um coração ser mudado, de um casamento ser restaurado, de um lar ser redefinido, da cura vir, de um novo homem ficar de pé, de uma nova mulher ficar de pé, que não seja a palavra do Senhor sendo agora predominante, sendo poderosa, sendo suficiente. Eu não entendo por que nós falamos, irmãos, fofoca é mentira, é pecado. E não acaba a fofoca na igreja. Eu não entendo. Eu não entendo por que a palavra do Senhor diz tantas coisas claras para nós e isso não acaba. Não entendo. Falar mal do irmão é assassiná-lo. Mas é um povo que não escuta. É um povo que hoje está tão difícil, irmãos, porque hoje Deus ele perdeu o seu senhorio sobre o povo moderno. Deus ele é um bocó, um poderoso, medroso, que vai sempre abençoar quem é rebelde a ele. Mas, por favor, olhe a segunda característica desse Deus, que a outra marca desse Deus são as suas mãos. Deus tem voz e Deus tem mãos. E as mãos do Senhor é instrumento de ação, irmãos. E esse instrumento de ação de Deus, ele diz, eu vou fazer algo. E fazer é mão. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, se eu disser que abençoarei, e se a pessoa, o alvo para quem eu disse, abençoarei, se essa pessoa se desvia e começa a ir contra mim, sabe o que eu vou fazer? O que está escrito no texto? Isso eu vou destruir. Mas o Senhor não prometeu que iria abençoar? Eu disse, não, eu não prometi que ia abençoar. Eu prometi que todos aqueles que estiverem submissos à minha voz serão abençoados. Eu não volto atrás da minha palavra. Quem volta atrás da palavra é homem, não eu. Porque eu disse, quem estiver debaixo dessa palavra aqui recebe bênção. E se o meu povo sair debaixo dessa palavra e vier agora contra mim, eu estarei contra eles. Nos tornamos inimigos. Porque se eu disse para uma nação que iria abençoar, e se essa nação se revoltar contra mim, eu os mato. Porque eu não tenho compromisso com nação, eu tenho compromisso com a minha palavra. Eu não tenho compromisso com crente algum. Eu não tenho compromisso com igreja nenhuma. Eu tenho compromisso com a minha igreja, com o meu povo e com a minha palavra. E se aqueles que saem debaixo da minha palavra, eu não os acompanho com bênção. Porque eu tenho mão, eu não só tenho ouvido para receber oração de igreja. Eu tenho mão que age. E essa minha mão que age está submissa à voz que falou. E se eu disser, vou destruir, e se essa pessoa se arrepender e correr para debaixo da minha mão de graça, eu restaurarei, e eu perdoarei, e eu mudarei a sua sorte. Tenha feito o que for, mas se eu disse, você vai ser destruído, não tem mais jeito para você, mas se você correr para debaixo das asas da minha misericórdia, eu mudo o que eu acabei de dizer. Porque você se submeteu a uma mão poderosa e a uma voz absoluta. Eu não acredito que crente pede salvação. Eu só acredito em apostasia. E nenhum apóstata vai para o céu. Nenhum apóstata entrará na glória. Pelo menos é isso que diz a palavra. Que há uma discussão que diz que crente perde salvação, crente desviado vai para o céu. Ah, desviou, e agora Cristo voltou, vai para o céu ou não vai para o céu? Não, mas era crente perde salvação. Eu não entro nesse mérito, eu não sou Deus. Agora, o que eu olho nas Escrituras, nessa voz que regulamentou tudo, ele disse, se me abandonar, morre.
E eu não vejo um Deus saindo correndo atrás de alguém que quer continuar no pecado, que quer continuar com os ouvidos tampados para a sua voz, que quer continuar vivendo da maneira que quer viver, e Deus ainda acompanhar com as suas bênçãos. Eu não sei que Bíblia está escrito isso, nessa daqui não está. Porque Deus não tem compromisso com filho de ninguém, pai de ninguém, com pastor nenhum. Ele tem compromisso com a sua palavra. Busquem uma igreja, estejam em uma comunidade que a referência, e a única referência, é a palavra do Senhor. Porque Deus não acompanha homens que se rebelam contra a sua palavra. Porque é bíblico. Mas tem uma geração que gosta disso, tem uma geração que acompanha pessoas que não pregam a palavra, e, aliás, quando não se prega a palavra, os frutos são muito mais agradáveis. E as recompensas são muito mais extraordinárias, porque reinos e poder sobre reinos é muito mais tentador do que dizer negativo. Só ao meu Deus eu adorarei, e só a Ele eu prestarei culto. Poder sobre reinos é encantador. Morrer por Cristo, vamos pensar melhor nesse projeto aí. Então, as mãos do Senhor são as mãos que agem. Eu age com justiça. As mãos do Senhor é poder, que diz: os céus proclamam a sua glória, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Mãos do Senhor é poder. Mão do Senhor é provisão. Em Eclesiastes 2:24 diz: nada melhor para o homem, Eclesiastes 2:24, do que beber, comer, fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. A nossa provisão vem da mão do Senhor, não vem do nosso braço forte. A mão de Deus é juízo, porque lá em Hebreus 10:31 diz: horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Aí a gente vai brincando com Deus, e a gente esqueceu que cair nas mãos desse Deus que é vivo é coisa horrível. E deixa eu te dizer uma coisa: Hebreus foi escrito para crente, não foi escrito para ímpio, não. Esse texto de Hebreus 10:31 é para crente. E o autor aos Hebreus está dizendo: horrível coisa vai ser você cair nas mãos de um Deus vivo. Porque vocês lidam com um Deus como se fosse morto. Só que Deus é vivo. E em último lugar, Deus, ele tem costas. Versículo 17, eu acho curioso esse texto, porque fala de voz de Deus, mão de Deus, mas aqui no versículo 17 diz que Deus tem costas. Seu Deus tem costas? O da Bíblia tem. E o da Bíblia diz: se você não voltar, se você não mudar, se você não se arrepender, se você não ajustar a sua vida a mim, a única coisa que você verá vai ser as minhas costas. E as costas é um instrumento de indiferença, de reprovação e de caminhos opostos. O Deus bíblico tem costas. Talvez o de muitos só tenha ouvidos e mãos bondosas. Bom, o bíblico tem costas. E ele reprova. E ele despreza. E ele diz: então siga o seu caminho, porque eu não estou com você nesta caminhada de pecado. Entendeu? Nesta caminhada de rebeldia, eu não estou com você. E a caminhada de rebeldia, meus irmãos, está exatamente quando o povo diz que, bom, nós não mudaremos. Verso 12, se você perceber qual é a resposta que o povo de Deus dá a Deus. No versículo 12, não sei se você percebeu, mas o Senhor está dizendo: se o meu povo mudar, eu os abençoo. Se o meu povo continuar no erro, eu estarei contra eles. Mas a resposta do povo a tudo isso disse: bom, isso é problema do Senhor, porque a gente vai continuar nos nossos próprios planos, a gente tem objetivos muito mais altos do que o do Senhor para nós, a gente tem uma agenda diferente da tua, é o Senhor que se ajusta a nós, não é a gente se ajusta ao Senhor.
Nas minhas mãos não tem calo por ti. Eu não estou disposto a morrer por ti. A minha vida não é doação, a minha vida é expectativa. E eu não quero. E cada um vai seguir a rebeldia do nosso próprio coração, porque com Deus, eu gosto dessa palavra rebeldia, porque para Deus só tem duas coisas: ou eu obedeço ou eu me rebelo. Não existe gente em cima de muro diante de Deus, entendeu? Assim, não existe meio crente, não existe morno. Ou é quente ou é frio, ou está do lado de lá ou está do lado de cá. E então, assim, ou você se rebela ou você obedece. E o relacionamento com Deus é em obediência. O relacionamento com Deus que não obedece é rebeldia. E os rebeldes verão as costas do Senhor. Eu não acredito, irmãos, que Deus é o pior negócio. Eu não posso acreditar que Deus é o pior negócio da vida de um homem. Eu não posso acreditar que Deus é o pior investimento das suas finanças. Eu não acredito que Deus ele só serve para atender o seu chorinho. Eu não acredito que Deus ele só serve para abençoar a sua semana. Esse Deus não é bíblico, irmãos. Ou nós amamos esse Deus com todas as nossas forças, ou ele não é ainda o nosso Deus. Deus ele não está interessado em lhe dar um emprego, um carro, curar a sua enfermidade, sem antes não fazê-lo conhecido. E que vocês o conheçam. Não há um Deus que dá a rebeldes. Aonde se viu isso? Não há um Deus que se mobiliza por causa de dinheiro trazido à igreja. Irmãos, onde se ouviu isso? Volta para o Senhor. Não há um Deus que se comove por causa de campanha. Volte para Deus. Volte para o Senhor. Não acredite em dias, em esposa é do jeito que eu mando. E se você tratar a sua esposa de um jeito diferente do que eu mando, por que você está orando? Você está pensando que você está lidando com quem? Você está falando com Deus vivo. E eu não escuto a sua oração. Entendeu, homem? Então não configure os seus relacionamentos pela sua arrogância, pela sua presunção e pela sua forma de lidar com gente. Porque nos relacionamentos, e é o ponto mais crucial do nosso relacionamento cristão, é como eu lido com o outro. Então a forma que eu lido com o outro, a forma que eu vejo o outro, é uma forma definida pelo Senhor. E se eu lido com o outro de uma forma estranha ao que Deus definiu, oração não é ouvida. Sabe o que é isso? É um Deus que tem costas. É um Deus que diz, vou ouvir não. E por que você não vai ouvir, Deus? Porque a sua vida não está configurada conforme eu mando. E se a sua vida não estiver configurada conforme o que eu mando, não adianta orar. Busque na palavra do Senhor textos que Deus ouviu, orações de pessoas que deliberada, consciente e livremente têm uma vida de rebeldia contra Ele. Busque na palavra se Deus escuta a oração dessas pessoas. Talvez você vá se deparar com um texto que diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar, eu começarei a ouvi-lo. Porque há um bloqueio quando nós vivemos de uma vida deliberada, consciente, permanente no pecado e queremos orar. Bom, esse não é o Deus da Bíblia. Aí a gente não conhece Deus. Porque não há esse Deus. Você deve estar orando a um pagão. Você deve estar orando a um Deus conforme a minha imagem e a minha semelhança. Não um Deus, Yahvé, Criador e Senhor sobre todas as coisas. E só Ele é capaz de mudar a vida de um homem. Só Ele é capaz de mudar a vida de uma mulher. Apresento-vos hoje à noite mais uma vez uma porção de quem Deus é. Por favor, ao chegar em casa, ore sobre essa palavra. Ela estará no YouTube. Busque se de fato as coisas são assim.
Verifique na Bíblia se o que eu falei é verdade. Dá uma olhada na sua palavra. Busque a sua palavra. Ore ao Senhor. E diga: Deus, fala comigo se isso que aquele homem falou é verdade mesmo. Busque, se você ainda não o conhece, busque em conhecer Deus e prossiga em conhecê-lo. Os nossos relacionamentos são configurados pelo Senhor e há um Deus vivo, gente. O julgamento é este, João 3,19. A luz veio, João 3,19. Mas os homens não quiseram a luz. Os homens preferiram andar na rebeldia e nas trevas do seu coração. Por mais que 2 versículos antes, João 3,16, a gente gosta disso. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas no versículo 19 diz: o julgamento vai ser esse. A luz veio e os homens não quiseram. Então, nós somos livres para escolher Deus ou não Deus. Porque Deus é um Deus das relações voluntárias. Eu quis, você não quis. Eu falei, você não quis ouvir. Eu corrigi, você não se submeteu. Então eu entrego você a você mesmo. E já comece a experimentar o que você terá para todo sempre. A minha ausência. E um homem entregue a si mesmo. E aí você experimentará o que é uma alma no inferno. É quando eu sou a referência de mim mesmo. Veja como é que está o seu casamento. E se o seu casamento não é o que é, só pelo fato de você ser determinante no seu casamento. Porque todo casamento cujo homem é o determinante vira um inferno. Veja se a sua família está bem, meu irmão, minha irmã. Porque toda família cujo Deus não é o Senhor, vira um ringue. Verifique se o seu lar, se a sua vida, se o seu coração tem um Deus sobremaneira poderoso nesse lugar. Se é a voz dele que manda. Se não for, experimentem um inferno. E nada mais é do que a eternidade. Isso aí. Sentir uma sede de Deus e não ter água. Por isso que será choro, ranger de dente. E nem precisa do diabo lá para que o inferno seja inferno. Só precisa Deus desaparecer. E o inferno é Deus ausente. Um Deus que tem voz, um Deus que tem mãos e um Deus que tem costas. Que esse Deus nos abençoe de uma forma poderosa e de uma forma especial. Vamos ficar em pé, vamos orar? As nossas escolhas, Senhor, elas são os fatores determinantes de termos o Senhor conosco ou não. Que nós, nesse auditório, entendamos que somos responsáveis por aquilo que plantamos. Que nós, aqui nesse auditório, não troquemos vida de submissão com uma vidinha de oração. Que a oração não substitua o caráter. Que a oração, Senhor, não nos engane. Quando os nossos relacionamentos estão totalmente destruídos e os nossos joelhos se dobram. Por favor, Senhor, nos ajude a entender que a oração não substitui a atitude. Vidas que precisam de fato conhecer o Senhor como Tu és. Homens que precisam se converter. Corações que precisam se arrepender diante de Ti. Nós lidamos com uma geração, Deus, que não é confrontada pelo pecado. Nós lidamos com uma geração tão prepotente, cheio de exigências, cheios de campanhas para o Senhor fazer, cheios de orações que manda o Senhor fazer. Difícil ouvirmos da boca de cristãos ações de graças. Uma geração de murmuradores quando nada está bem. O Senhor não funciona. O Senhor não curou. O Senhor não abriu porta. O Senhor não restaurou. Nos ajude, ó Deus, a sermos pessoas que podem olhar para dentro de si mesmos e saber quão longe estão de uma mão de um Deus vivo. Deus, obrigado por hoje à noite nos ensinar que o Senhor não tem compromisso com nenhum de nós aqui.
o Senhor tem compromisso com a tua palavra. E que homens e mulheres possam avaliar as desculpas esfarrapadas que dão para o não compromisso, uma não doação e uma vida cristã mais séria diante do Senhor. Nos ajude para que esta geração ainda seja alcançada pela tua graça e pela tua misericórdia. Nos ajude a ensinar isso aos nossos filhos. Nos ajude, ó Deus, pelas nossas atitudes, mudar o quadro dos nossos lares. Nos mate cada vez mais. Nós pedimos perdão, Senhor, como participantes desta geração. Pedimos perdão pelo aquilo que os nossos pais nos ensinaram. Perdão por uma vida que não glorifica o teu nome. Perdão por uma vida maquiada, uma vida teatral, um relacionamento que canta, mas não tem a menor ideia de quem Deus é. Perdão, ó Deus, por muitos de nós vivermos mais uma vida dependendo do diabo do que em te conhecer. Quantos cristãos, ó Deus, sabem tantos nomes de demônios, mas não sabem quem o Senhor é. Quantos cristãos vivem, ó Deus, brigando com o diabo, mas não se dedicam a uma vida santa. Nos perdoe por uma geração que merecia o fogo do juízo do Senhor. E mesmo assim o Senhor nos visita com mais uma oportunidade, com mais um chamado ao arrependimento. É uma geração, ó Deus, que quer ficar rico. Estamos diante de uma geração que quer ficar rico, que quer ter sucesso, que entende que estabilidade é concurso público e não as tuas mãos. Estamos diante de uma geração de rebeldes, Deus. Pertencemos a esta geração, aonde o socorro bem presente é dinheiro, não o teu colo. Nos perdoe, porque a gente não conhece o Senhor. A gente não está pronto para perder tudo que tem. Porque se a gente perder algumas coisas, a gente se mata. Porque a nossa segurança não é o Senhor. Nos perdoe, porque nós pertencemos a uma geração que não te conhece e insiste em não te conhecer. Mude os corações, mude vidas. Que hoje à noite nesse local pessoas se convertam a ti, não a esta igreja. Que pessoas comecem a gostar da tua palavra, não do que eu falo. Que pessoas comecem a elogiar a tua palavra, não a minha retórica. Que as pessoas comecem a enxergar mais o Senhor do que a mim, do que a qualquer pastor. Tire esse povo dos YouTubes da vida, Senhor, e leve de volta para o quarto secreto. Tire um povo covarde, que não põe a palavra em prática, mas que enche a barriga de sermões preparados. Leve um povo mais além. Leve um povo a uma vida mais profunda contigo, em te conhecer e saber quem tu és. Mude um povo de oraçãozinha forte. Muda esse povo, Deus, de campanhazinha que vai acontecer. Leve este povo a ter uma vida mais profunda contigo. Leve-nos, ó Deus, leve-nos a uma vida que sangra pelo Senhor, a uma vida que sua pelo Senhor, uma vida que cria calo por ti. Nos ajude a contabilizarmos perdas pelo teu nome. Nos ajude a glorificarmos aquilo que perdemos por tua causa. Faça, ó Deus, com que testemunhos sejam falados aqui nesta igreja do quanto vale a pena sofrer pelo Senhor, e não pelo carrinho novo que comprou, pela casinha nova que quitou, mas o quanto que importa sofrer pelo nome do Cordeiro. Leve essa igreja, ó Deus, a um nível sério. Aqui seja uma igreja que brilhe neste mundo de trevas, que salgue aonde está precisando ser salgado, e que tire daqui, Senhor, quem não quer nada contigo. A gente está precisando de espaço nesse lugar, Senhor. Essa igreja está ficando grande. Que o Senhor faça a peneira de acordo com a tua vontade. Separe bodes de ovelhas, Deus, em nome de Jesus, para que se levante um povo que faça absoluta diferença. Que os leve, ó Deus, para as poltronas confortáveis de auditórios com ar-condicionado. A uma vida mais confortável contigo. Mas que levante nesta igreja. Eu te peço pelas crianças, Senhor. Eu te peço pelos pequeninos, Deus. Que eles tenham referência de crentes autênticos.
que eles tenham referência de pessoas que conhecem o Senhor. É a minha oração como pastor dessa igreja, Senhor. Mas o rebanho é teu. Que o Senhor cuide de nós conforme o teu amor e a tua graça. Amém.